O Tribunal de Justiça do Paraná aprovou aí um pagamento retroativo para juízes e desembargadores. A gente pode chamar quase que de um salário extra e o custo disso chega a 204 milhões de reais. A Manuela Niklevics vai contar direitinho aí que história é essa pra gente. Oi, Manu, bom dia pra você mais uma vez. Oi, Rafa, bom dia para você, pro Riva mais uma vez e também para todo mundo que nos acompanha agora no RN Dia Paraná. Para a gente entender melhor este decreto do Tribunal de Justiça, fica aprovado o pagamento de indenização de forma retroativa a juízes e desembargadores que acumularam processos e funções entre os dias 13 de janeiro de 2015 e 6 de abril de 2018. Para receber essa gratificação, então, estes magistrados precisam declarar que acumularam sim trabalho neste período, assumindo essa responsabilidade numa declaração e assinar o requerimento. Para a gente ter uma ideia do tamanho deste pagamento, você falou aí, são cerca de 204 milhões de reais. Por quê? Dos 939 magistrados do estado hoje, 863 já realizaram o pedido até esta quarta-feira. A autorização do pagamento atende a um pedido da Associação dos Magistrados do Paraná, que tem como principal justificativa que, neste período, então, entre janeiro de 2015 e abril de 2018, os juízes federais e trabalhistas já estavam recebendo esta gratificação, enquanto aqui no Paraná os juízes estaduais só tiveram direito ao pagamento a partir desta data, a partir, então, de 2018. Essa é a estimativa de pagamento, algo em torno de 204 milhões de reais, como já falamos, porém o cálculo total ainda não foi concluído porque depende de muitas variáveis, como, por exemplo, a quantidade de juízes que seguem solicitando por essa gratificação. Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná afirmou que a indenização trata-se de uma compensação devida a estes magistrados e que a situação financeira neste momento da instituição permite sim o início do pagamento sem qualquer prejuízo para as contas públicas. Ainda segundo a instituição, o pagamento será parcelado em até 180 meses e, se eventualmente não houver disponibilidade de orçamento, disponibilidade financeira, estes pagamentos poderão sim ser reduzidos ou até mesmo suspensos. Segundo uma apuração do G1 Paraná, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ainda afirmou que não autorizou estes pagamentos, pois não houve análise de regulamentação trazida pelo decreto. Foi destacado ainda que a recomendação diz respeito, essa regulamentação por parte dos tribunais do direito e compensação por acúmulo de acervo processual. Para a gente fechar aqui, Rafa e Riva, o Ministério Público do Paraná, que também decidiu pelo pagamento dessa indenização de forma retroativa, afirmou que a gratificação se refere ao acúmulo de processos, de funções, e afirmou que até este momento nenhum pagamento foi realizado e que isso vai depender, dos recursos, da viabilidade orçamentária e financeira da instituição. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Manu. 11 horas e 14 minutos. Agora, Riva, vale dizer o seguinte. É difícil puxar um comentário a respeito dessa decisão aí de pagar esses retroativos. Vou jogar esta bomba e esta bucha para você analisar. Vai que é tua. É aquilo, Rafa? Os salários deles são exorbitantes e quando você tem essas coisas retroativas, acaba dando esse problema. É como se, pra gente entender, é como se nós aqui na nossa função estivéssemos acumulando por um tempo mais uma ou duas funções de operador, disso e daquilo e não recebêssemos. Só que lá na frente a gente vai receber com juros, com mora, com multa e com tudo mais. Não é? Acúmulo de trabalho, ou ficou com muito processo em cima da mesa dele, aquela coisa toda. Só que o valor para cada um é de R$ 212.500 em média. O que me chama a atenção, Rafa, não é o pagamento. Trabalhou, vai receber, ponto. Como qualquer trabalhador. Só os coitados dos enfermeiros que não, que vão ter que trabalhar e não sabem até agora e o prazo. Gente, nós temos que ver esse prazo de 60 dias. Ele tá para estourar, hein, Rafa? Uhum. Nós temos que acompanhar essa data aí, porque o STF tinha 60 dias de suspensão para resolver essa parada aí. Agora, o que me chama a atenção é o juiz e o desembargador não precisam provar que eles fizeram isso. Vai ficar na declaração deles, porque eles têm fé pública. Vai ficar assim, eu trabalhei nesse tempo, tá? Eu fiquei com acúmulo de função nesse tempo, beleza? Tinha mais processo do que a média aí de entrega para os outros, tá bom? Eu tive que trabalhar demais a minha função, tá? Resumindo, é essa a resposta que eles vão dar, Rafa.
Eu trabalhei demais fazendo a minha função, tá bom? E agora eu tenho que receber R$ 212.500 em média por isso. Você precisa provar? Não precisa, não. Tem como provar? Não, não tem. Ah, então fica pela declaração. De 900 e tantos juízes, 836 já disseram que trabalharam. De 2015 a 2018. A gente vai acompanhar essa lista para ver se não tem juiz novo, nomeado e tal, que também diz que trabalhou nesse período acumulando função. Porque é nosso dinheiro. Não é o dinheiro da justiça. O dinheiro da justiça sai uns 5% lá do nosso cofre. Dá mais ou menos aqui no Paraná uns 3,5 bilhões de reais por ano para pagar tudo isso. Então nós vamos ficar de olho. Nós vamos ter que bater lista, Rafa. Nós vamos ter que olhar quando foi nomeado, quando virou juiz e ver se nesse período de 2015 a 2018 realmente cumpriu a função. Daqui a pouco vai vir outro. Do período de 2018 a 2022, entende? Sim. Vamos esperar o que o CNJ vai dizer. Agora, não precisar comprovar que trabalhou, pra mim é um escárnio. Quando você recebe hora extra, Rafa, tá lá no teu relógio, não tá? Batido ponto. Sim. Quando você sai pra trabalhar fora, você assina lá e diz o que trabalhou e qual a função que foi determinada pra você fora. Exato. Os juízes não vão precisar dizer isso, vão só dizer eu trabalhei, ponto, cumpra-se. Gostoso assim, né? A seu favor você dizer que eu fiz e tá feito, sem precisar comprovar. Tá bom. Tá bom, mas se trabalhou de verdade, nada mais justo do que receber. As cifras ficam muito altas. Por causa do salário deles, que é bem alto também, né? Eu fico pensando só, né, Riva, se os outros trabalhadores brasileiros aí têm essa possibilidade, quando acabam tendo uma superprodutividade ou um ótimo desempenho e que mereçam receber isso e conseguem, de fato, ter essa proporção, assim, né? 204 milhões para 900 olhando um retrato pessoas. do Brasil. Você divida isso, né, para você entender mais ou menos quanto dá por cada representante do Tribunal de Justiça. 212 mil, gente. E 500. Um pouco mais. Rafa, quando um trabalhador ele sai de um emprego e aciona a Justiça do Trabalho, principalmente pela nova regra trabalhista, antigamente ele falava 1000 coisas. Depois ele ia aprovando uma ou outra para ganhar. Agora, para não ter litigância de má fé, tudo que ele pede tem que estar aprovado. O juiz, que não vai ser mandado embora nem nada, ele vai dizer que ele acumulou função, que é normalmente o que pede o trabalhador numa ação trabalhista. Vai dizer que trabalhou horas extras a mais, que é o que pede normalmente numa ação trabalhista o trabalhador, ele não precisa provar. E o dinheiro vai cair na conta dele. Boa! Ai, coisa boa! 11 horas e 18 minutos.